as ações do Banco BMG têm tudo para chegarem aí no nosso preço-alvo, tá? A gente está com um cenário que não está encontrando um suporte relevante, então vamos ver até onde vai essa queda, porque pode abrir uma grande oportunidade se a gente for fazer o cenário que a gente vai traçar hoje, tá? Para quem acompanha nossas análises já sabe mais ou menos as zonas que a gente está de olho, mas agora pode já ter sido um dos sinais mais importantes essa semana. Vamos ver tudo no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise do Banco BMG, BMG B4. Vamos rever aí suportes, resistências, nosso preço-alvo pode estar muito mais perto do que eu imaginava da gente chegar nele, tá? Até mesmo sem nenhum pullback, tudo vai depender do que vai acontecer nessa região, tá? Então, importante a gente rever todas essas regiões do gráfico, porque a gente tem tudo para falhar no último suporte que a gente tinha importante antes do nosso alvo final, tá? Antes da gente continuar, como sempre, vai ficar no final do vídeo nosso canal de criptomoedas. Quem gosta também do mercado cripto, dá essa força para a gente, se inscreve lá para a gente conseguir crescer o canal de cripto também. E vai ficar, como sempre, duas análises importantes aí para vocês darem uma olhada. Com esse cenário de correção do Ibovespa, tem muita coisa boa aparecendo, tá? Então a gente tem que ficar de olho nas melhores ações e vai ficar aí duas sugestões para vocês darem uma olhada, beleza? Então vamos começar aqui no semanal como sempre, tá? Destacando essa região aqui que para mim é a região que formou o fundo da ação. Esse fundo vai ser importante para os próximos ciclos de alta da ação do Banco BMG. Então a gente vê aqui que vamos botar números redondos aqui, tá? Entre 2 e 2,50 é a nossa zona de suporte mais importante, tá? Até vamos dar uma ajustada aqui, vamos deixar nos R$ 2 aqui e 2,50, tá? Aqui para mim é a formação de fundo da ação de longo prazo, nessa zona que tudo vai ser decidido. A gente inclusive tem aqui, ó, 2,50, ó, topo, rompeu aqui, fez um movimento de alta forte, tá? Então, por isso que 2,50 é importante, assim como a gente também atingiu essa região dessa projeção aqui em cima, tá? Chegou a fazer até uma extensãozinha um pouquinho maior, batendo nos 4,50, que é justamente onde a gente tem toda essa acumulação aqui nas ações do Banco BMG. Então, quando chegou nessa zona, a gente já trouxe várias análises dizendo que valia a pena já ficar atento nessa possível correção, tendo justamente a perda dos R$ 4 como um gatilho importante aí desse cenário que a gente já tinha traçado de possível queda, tá? Então aqui no semanal a gente cumpriu o movimento de alta, a gente encostou numa resistência importante e agora a gente está no último momento aqui possível de encontrar suporte nas ações aqui pelo menos no curto prazo, tá? Se a gente não encontrar suporte nessa zona de 13,30 a R$ 13, vai ficar uma situação bem complicada, onde pode nem pullback conseguir fazer aqui e acabar fazendo um movimento praticamente em linha reta de correção, tá? Passando aqui para o gráfico diário, ó, a gente já vê como é importante essa região. Ó, a gente tem esse topo importante aqui em cima, a gente testou ele aqui na região dos 3,30 e continuamos agora testando nessa zona, tá? Então, se a gente perder essa região dos 13,13 já vai ficar bem complicado. A gente tem um último teste nos R$ 3 e depois disso aí é ladeira abaixo, justamente em direção ao nosso preço-alvo. E aí sim, na minha leitura, pela minha estratégia, vai começar a ficar interessante, vai se tornar sim uma boa oportunidade da bolsa com um sério, forte potencial de alta, tá? Tudo depende desse cenário que a gente vai traçar agora. Depois que quem não for inscrito no canal, se inscrever, ativar as notificações, dá aquele joinha se está gostando do nosso conteúdo e também deixa um comentário, qualquer coisa, isso ajuda demais o canal, tá? Digo o preço médio de vocês, se vocês estão interessados na ação do Banco BMG, porque eu estou muito interessado se for fechar esse cenário que a gente vai traçar agora, tá? Preço médio, deixa qualquer coisa, isso ajuda demais o nosso engajamento e a gente consegue chegar aí com o nosso trabalho para mais pessoas, tá? Temos também a nossa área de membros, clique aí no botão Seja Membro e se tornem membros do canal. A gente tem um videozinho aí explicando todos os benefícios de todas as categorias, então clica aí e entre para a nossa comunidade, tá? E também temos o nosso curso para quem quer entender
essas técnicas que eu uso para operar, para se posicionar em boas ações, sempre pensando no longo prazo. Cliquem aí no primeiro link da descrição, vocês vão ter acesso vitalício ao nosso conteúdo e à nossa comunidade no Telegram, tá? Então vocês adquirem o curso só uma vez e ficam para sempre lá com a gente, onde a gente está conversando sempre sobre ações, análises, bolsa. Então a gente está lá praticamente durante toda a semana, beleza? Então cliquem no primeiro link da descrição. Então vamos continuar aqui. O que a gente pode projetar para as ações do Banco BMG a partir de agora? Tá? Então tudo vai depender desse retângulo vermelho que a gente viu aqui no início do semanal entre 3 e 13h30. Por enquanto a gente não encontrou nenhum suporte relevante aqui. Tá? A gente não conseguiu sequer fazer um fundo menor do que o fundo anterior. Inclusive a gente teve uma acumulaçãozinha aqui justamente entre 13h35 e 13h50, com direito a um teste aqui. E a gente tem tudo justamente para continuar caindo. Tá? Então a gente precisa de uma região de suporte relevante nessa região aqui, que por enquanto não aconteceu. E na minha leitura a gente tem uma alta probabilidade de nem fazer algum movimento de pullback. Tá? A gente tem esse gap importante aqui entre 2,72 e 2,57. A gente vê que é muito próximo da minha zona mais importante de fundo, que é nos 2,50. E justamente se a gente não conseguir se manter nessa região, com o Ibovespa aí puxando forte, com possível cenário de queda aí para 120 mil pontos, pouca coisa aí vai resistir e a gente vai ver justamente a gente indo nessa direção de fechar o gap e vir testar os 2,50. E aí sim vai se tornar uma ótima oportunidade, principalmente pela projeção que a gente vai fazer agora, onde a gente vai estar fazendo nada mais do que um rompimento de uma região importante do gráfico, seguido de um pullback. A gente tinha trazido até algumas análises que a gente poderia ter um movimento corretivo um pouco mais complexo, mas pelo cenário atual está bem complicado. Tá? A gente precisaria de um sinal muito forte aqui. A gente vê que pelo semanal não tem uma zona de interesse muito pequena aqui, então vai ser difícil a gente fazer aqui uma zona de suporte relevante. E aí a gente teria a projeção assim, ó, mais pessimista, que seria fazer um movimento de alta a partir daqui. Tá? Então a gente teria o primeiro movimento de alta, seguido de correção, pullback, tocar nessa região rompida aqui na casa dos 2,50, e aí a gente teria o terceiro movimento de alta, tá? 1, 2, 3, 4, 5, e a gente teria o nosso alvo lá na região dos R$ 5. Beleza? Então, de olho aí nesse movimento corretivo, pode ser uma belíssima oportunidade. Beleza, pessoal? Essa é a minha análise. Então, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações. Qualquer ação você já sabe, deixa nos comentários. Assim que possível, envie para o canal, beleza? Valeu!